Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor, amém? Hoje eu vou compartilhar a ministração. Os maiores milagres são gerados no deserto. Os maiores milagres são gerados no deserto, amém? Glória a Deus. Como bem sabemos, queridos, vivemos num país muito religioso, né? E muitas igrejas, muitas denominações nos dizem: venha buscar o seu milagre, né? Venha ser curado de uma doença, venha receber um casamento, um carro, venha viver um milagre na sua vida profissional. É assim que ouvimos, né, os temas. Queridos, Deus não é contra a prosperidade material. Ele não é contra milagres físicos que são operados, que impressionam multidões. Só que hoje, amados, eu quero falar de milagres espirituais. Quero fazer um paralelo da vida de Cristo, que ele sofreu no deserto, e os milagres que Deus fez no deserto, os milagres que Deus fez no deserto no tempo de Moisés, no Antigo Testamento. Amém, queridos? Porque os maiores milagres antes da promessa é gerado no deserto. E eu creio que esse tema é bem pertinente para os nossos dias, por causa do aumento da apostasia. Amém? Eu creio muito nitidamente, em nome de Jesus, que Deus é fiel, porque, queridos, temos vivido bombardeios do mundo. Amém? A nossa luta, queridos, não é contra carne. A nossa luta é contra a potestade, os espíritos da maldade, amém? Que distorcem a palavra, que corrompe o ser humano. Amém, queridos? Então, desde já, eu peço que vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, amém? Comentem, compartilhem o vídeo para que alcance mais vidas. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, Pai, aleluias. Ó Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Ó Senhor, eu coloco cada vida diante da Tua presença. Aleluias, Pai, que cada palavra ministrada não venha ser de mim, mas venha ser do Teu Espírito, ó Pai. Oh, harabaxei, aramanabaxei. Aleluias, Pai, que nesses últimos dias, ó Pai, nesse tempo de quarentena, Pai, as pessoas venham ouvir a Tua voz, as pessoas venham entender, ó Pai, que os maiores milagres são gerados no secreto, que as pessoas venham entender, ó Pai, os Teus milagres, ó Pai, nesse tempo de quarentena. Senhor, milagres espirituais, ó Pai, milagres na família. Venha viver o infinitamente mais do Senhor, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20. Aleluias, Pai, porque o Senhor nos chamou, ó Pai, para a vida em abundância no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito cativo caia por terra. Arabaxei, aramanai. Venha haver libertação neste momento, Pai. Venha haver cura, Pai, aonde quer que esse vídeo, esse áudio chegar, ó Pai. Venha ouvir, aleluias, a Tua voz. Venha, Deus, sentir o Teu agir, Pai. Seja o deserto que essa pessoa estiver passando, Pai. Aleluias, porque o Senhor está conosco, assim como Cristo disse. Senhor, toma o ambiente que eu oro. Toma o ambiente das pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, receba glória, receba louvor, receba adoração, Pai. Porque toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Queridos, por favor, vamos pegar a palavra de Deus, amém? E a gente já vai abrir a palavra no livro de Mateus, capítulo 4, amém? Que nos diz da tentação de Jesus. Amém, queridos? E o texto inicia assim. Então, tô aqui com a Bíblia, glória a Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, queridos, a palavra já inicia que Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Cristo foi conduzido pelo Espírito. Olha para você ver como é que a palavra já enfatiza. O que Deus quer nos ensinar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos parar por aqui. Primeiro ponto, queridos, sobre deserto. Quando Cristo foi conduzido
ao deserto, amados. Então, queridos, ali enfatiza que Cristo ele foi pelo Espírito. Amém, queridos? Muitas vezes em nossas vidas, o Senhor vai nos levar pelo Espírito dele ao deserto. O que é deserto? É uma dificuldade, é uma provação, é uma luta. Amém? Então, aqui nos diz o texto que ele estava como? Jejuando. E o que é o jejum? Significa na palavra de Deus? Afligir a alma, queridos. É abster de alimentos por algum determinado tempo. Amém? Não necessariamente a água e a comida, o alimento, mas no caso de alimento. Por que alimento, Márcia? Porque, queridos, é uma necessidade essencial do ser humano, né? A comida, porque o homem não vive sem comer, beber, nem vestir, né? São coisas primordiais. Então, o Senhor, quando nos chama para jejuar, geralmente, queridos, é para abstinência de alimento. Então, Cristo, ele foi em jejum. Então, ele já foi ali, queridos, jejuando. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para jejuar de alimento. Porque tem demônios, queridos, no mundo espiritual que só pode ser combatidos, derrotados pelo sangue de Jesus com abstinência de alimentos. Amém? Então, venhamos entender. Verso 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, queridos, bem sabemos, né, que Satanás, ele é sagaz, né? Ele age de forma sutil também, só que ele age através de brechas. Ele pega a palavra do Senhor, como existem muitas religiões, amém? E distorce ela, distorce a palavra contra o Senhor, amém? E ali Cristo é o nosso Senhor. E ele diz, né? Se tu és filho de Deus. Então, olha para você ver que Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Não só de pão. Como assim? Não só de trabalho viverá o homem, mas de toda palavra. Então, queridos, venhamos entender que não é só, queridos, não vai ser sempre que vamos ter ali o alimento, mas de a palavra que vai nos sustentar. Porque a palavra vai trazer esperança e renovo. Então, queridos, vamos continuar. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Márcia, mas como aplicar isso no deserto? Queridos, vamos começar o paralelo. No livro do salmista, na oração do salmista, número 78, verso 40, nos ensina como o povo tentou o Senhor. Vamos lá. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Amém? Então, queridos, não tente o Senhor no deserto. Harabachai, Aramanai. E foi isso que Satanás fez, queridos. Ele tentou a Cristo, disse para Cristo se lançar dali, só que ele era Deus, mas ele não se usurpou da forma de Deus. Ele nos ensina que mesmo como em forma, ele era 100% Deus, ele é 100% Deus, mas naquele tempo que ele estava na terra, ele era 100% Deus, 100% homem. E ele, queridos, ele não usou da tua glória.
aqui, porque a glória de Cristo, queridos, é dos céus. Ele opera maravilhas aqui. Amém? Ele opera milagres aqui. Só que Cristo foi humilde. Ele usou a palavra, amém? No mundo espiritual e disse: não tentes. Então, queridos, não tente o Senhor. Não tente o Senhor, querido. Se Ele te colocou no deserto, se você tem andado pelo deserto, continue caminhando do deserto, porque Deus tem um propósito. Então, o que é tentar? É murmurar, é reclamar, é falar que o Egito era melhor, é falar que o mundo era melhor. Então, queridos, Satanás, ele usa de brechas, ele pega a palavra de Deus e usa contra Deus. Só que Jesus conhecia a palavra, porque Jesus sabia a intenção do inimigo naquele tempo, naquele momento. Amém? Então, queridos, Deus não se agrada e o povo não entrou na terra prometida porque tentou o Senhor. Amém? Então, queridos, aprendemos isso. É importante estar em jejum para combatermos o inimigo de nossas almas. E eu já estou falando do segundo ponto, que não tente o Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, prostrado me adorares, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, Harabashai, aleluias, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Então, queridos, olha para você ver o que aconteceu, voltando paralelo, no deserto. No tempo que Moisés, naqueles dias, naqueles anos que naqueles dias que Moisés subiu ao monte do Senhor, né, para buscar a tábua da lei, o que o povo estava fazendo? O povo estava buscando a Deus, estava orando, né? O nosso líder, Moisés, vai lá, ele vai subir naquele monte, ele vai buscar a palavra do Senhor. Não, querido, você acha que o povo deu crédito? O povo construiu um bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro. Então, Moisés, ele, quando terminou, Deus terminou de dar as leis, quando Moisés viu aquela situação, quebrou a tábua, porque ele enfureceu. E novamente, queridos, ele voltou lá, amém? E quando ele voltou de novo, primeiro mandamento, queridos: adorarás somente ao Senhor teu Deus, está no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 20. Somente a ele prestará culto. E o povo, queridos, fez o contrário. O povo, queridos, construiu balaíns. Por que o Senhor nos ensina isso? Porque no deserto, Deus quer que você adore somente a Ele. No deserto, Deus quer mudar Haramashei Aramanai, a tua fala. Ele quer tirar as músicas que você adorava e colocar louvores nos seus lábios. Ele quer colocar, queridos, no seu coração a verdadeira adoração, que em espírito é em verdade. Então, queridos, o Senhor nos ensina no deserto e Ele muda a nossa fala no deserto, Ele muda a nossa veste no deserto, Ele muda a nossa dança no deserto. No deserto, Rabassou, você aprende a construir altar para Deus. No deserto, o povo construía altar para deuses que não respondiam eles. Construía altares para espíritos imundos, espíritos estranhos, que não professam a Deus, que não promovem justiça de Deus. E quantas vezes, queridas pessoas, neste deserto, chamando quarentena, Harabaixei, Aramanai, têm construído altares para homens, têm construído altares, amados, de novelas, altares de filmes imorais, coisas que não promovem a justiça. Quantas vezes que Deus tem levado as pessoas no deserto e elas não se arrependem. Então o Senhor está nos ensinando o arrependimento no deserto. E Cristo, ele não se prostrou a Satanás no deserto. Glória a Deus, queridos. O impedimento, né? Eu tenho um cachorro aqui que faz barulho. Se começar de novo, queridos, não reparem, amém? Então, quantas vezes, queridos, que construímos altares para o inimigo? Quantas vezes que o Senhor nos chama de manhã para orar? Amém? E olha para você ver.
no deserto. Quero falar do último ponto, amém? Para não ficar muito longo o vídeo. É no deserto, queridos, que Deus provém os maiores milagres. Vamos lá, no livro de Êxodo, amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 13, verso 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia nem a coluna de fogo de noite. Amém, queridos? Então, o povo caminhava debaixo de uma coluna, queridos, de glória. A glória de Deus estava com eles. Amém? O povo, queridos, caminhavam debaixo da nuvem, e essa nuvem os protegia de dia e de noite. Amém? Hoje a nuvem, amados, é a cobertura do Espírito Santo. Amém? É os anjos do Senhor ao nosso redor, por causa da expiação, que eu não vou entrar nesse vídeo. Amém? Então, o povo, queridos, o povo era guiado pela nuvem de glória. Será que no deserto nós temos sido guiados pela nuvem ou pelos nossos desejos do nosso coração? Será que nós estamos, queridos, percebendo os milagres de Deus no deserto? Quantas coisas que Deus fez no deserto. Deus abriu o mar, queridos, para o povo passar. Amém? Quantas coisas. Deus realizou milagres extraordinários. Deus fez brotar água da rocha. Amém, queridos? E Deus pode fazer isso em nossos corações. Ele pode fazer mais o quê? O que mais Ele pode fazer em nossos corações no deserto? Porque Deus quer tratar o nosso coração, amém, queridos? Porque o que só vai subir é onde temos colocado nosso coração, a nossa vida. Onde temos colocado a nossa vida? É isso que vai subir o nosso espírito. O nosso espírito, ele ama o mundo ou ele ama a Deus? Amém? Vamos lá, Ezequiel 36, vamos ler verso 25, amém? Em diante. A Bíblia aqui, queridos. Vamos lá. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o que Deus faz no deserto, Ele purifica dos ídolos. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei seu Deus, serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícies, livrarei, e chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Amém, queridos? Essa fome também tem a ver com como eu falo, espiritualmente tem a ver com a fome na alma. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades no deserto. Amém, queridos? Deus vai te forjar. Ele vai entender que você não vai viver só de bênçãos, só de prosperidade. Você não vai viver só de casa, carro, status. Você não vai viver só disso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Eu aprendo muito com o ministério de João Batista. Eu aprendo com o ministério de Jesus no deserto. Eu aprendo com o ministério de Moisés no deserto. E, queridos, aprendamos. O povo não recebeu, não entrou na terra prometida, porque eles foram rebeldes. Só que uma coisa eu aprendo bastante, que eles desfrutaram os maiores milagres de todos os tempos no deserto. Amados, é no deserto que aprendemos a ser cristãos de verdade.
Porque muitas vezes, igual essa semana eu estava refletindo em referência à vida sentimental. Nossa, quantas pessoas têm casado, têm adquirido suas coisas. Só que Deus, Ele nos chama, queridos, para um tratamento. Deus tem me chamado para um tratamento especial, de acordo com a promessa que Ele já tem me dado há alguns anos. E eu fiz uma meditação da palavra de Sarah Shiva, acho que foi no blog dela, e ela tem vivido os maiores milagres. Amém? Nós devemos aprender, queridos, a viver os maiores milagres no deserto, sermos transformados ali, porque o que vai importar, queridos, é a sua transformação. O quanto você foi conformado à imagem de Cristo. Então o Senhor tem me ensinado, não fique preocupada, as pessoas que já casaram, que já tiveram filhos, que já formaram, que já viajaram, não preocupe com isso. Preocupe em ser transformado pelo Espírito Santo, em gerar frutos. Porque, queridos, devemos entender, discernir os tempos, amém? O tempo de solteiro, o tempo de casado, o tempo de prosperar, o tempo de não prosperar, tudo é um tempo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós devemos entender que vai ser de acordo com a vontade dele. Não vai ser de acordo com a nossa vontade e nem o nosso tempo. Por quê? Passamos do senhorio de Cristo. Estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Não servimos mais a Satanás. Amém? E o povo, queridos, muitas vezes no deserto serviu a Satanás. Será que nessa quarentena temos servido a Cristo? É sim, sim, não, não. Então escolha servir Jesus. Escolha a vida eterna. Que esta palavra edifique a fé de vocês, amém? Porque ela não é de mim, mas é do Espírito Santo que Ele tem me ensinado nesse tempo de deserto. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, fique na paz do Senhor.